Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom, aqui quem vos fala é o David, faço parte do time da consultoria aqui da RBX Soft, e hoje nós vamos tratar, a gente vai falar um pouco sobre o cobrador virtual, o que é o cobrador virtual, como ele atua, como que a gente pode configurar tais regras, tá certo? Então, vamos lá, Primeiro passo, para a gente entender o cobrador virtual, entender também o objetivo, do cobrador virtual. O cobrador virtual do RBX tem como objetivo automatizar e tornar mais eficiente a gestão da cobrança e do engajamento com clientes inadimplentes, ou não, integrando notificações, sanções e regras programáveis. Um ponto para a gente deixar aqui é que o cobrador virtual está dentro do nosso processo de RPA, que é o processo de automatização robótica. O RBX está entre, tem o SRM, o ERP e o RPA. Tá? Então, o cobrador virtual está dentro desse processo de automação robótica. E o objetivo é justamente facilitar ali a cobrança, fazer o cliente de vocês ter mais engajamento, fazer com que a informação dos seus boletos ou ainda das suas cobranças sejam feitas de maneira automatizada pelo RBX, tá certo? E com o cobrador, você consegue, então, educar o seu cliente, avisar o cliente em atraso, aplicar penalidade de forma automática, padronizar processo de cobrança, ou seja, se eu quiser cobrar meu cliente 3 dias antes, 10 dias antes, 20 dias antes do vencimento do seu boleto e mandando este boleto, ou linha digitável, ou ainda QR Code, o texto que você preferir mandar para o seu cliente, tá? É possível de ser padronizado através do cobrador virtual. E também aumentaram a eficiência operacional, Então, para quem ainda não automatizou o processo de cobrança do cliente, entra ali e faz, querido cliente, olha no sistema, e vê que o cliente está bloqueado, está vencido, vai lá e bloqueia manual, aí depois avisa o cliente, para o cliente querer pagar, o cobrador virtual ele já faz tudo isso de maneira automatizada, ele envia os SMS, ele envia e-mails, ele trata ali a questão do contrato do seu cliente, Então, se determinado dia você quiser reduzir, ele vai reduzir, se determinado dia você quiser bloquear, ele vai bloquear, e assim sucessivamente, tá joia? Então, importante, o primeiro ponto aqui, que a gente já deixa claro que importante a gente entender o seguinte, que nas regras do cobrador virtual temos prioridade. Então, as regras elas são aplicadas em ordem de prioridade, começando pelo cancelamento até a lembrança de pagamento, certo? Então, cada regra deve ser configurada como uma prioridade, exemplo, 10, 20, 30. Como que funciona a questão da prioridade, David? Quanto menor o número, maior a sua prioridade. Como se fosse ali um pódio, Quanto menor, então quem está em primeiro é porque ele tem maior prioridade, quem está em segundo tem a segunda maior prioridade e assim sucessivamente. Tá? O atraso mínimo e o atraso máximo, então ali você define a qual período referente ao documento que vai fazer determinada ação. E os filtros, você também consegue trabalhar com filtro para enquadrar esses clientes. Você consegue trabalhar ali com diversos filtros. Por exemplo, se eu quiser criar regras para atender um determinado grupo de cliente e outra regra para atender determinado grupo de cliente, é possível através do cobrador virtual, tá joia? Mas isso tudo trabalhando dentro das regras. Primeiro ponto ali, vamos falar novamente da prioridade, supondo que a gente tenha um cliente que ele se enquadre em 2 regras, Eu tenho um cliente que tem uma regra ali que vai bloquear no cliente quando ele tiver 10 dias de bloqueado, de atraso do boleto, e o outro que vai cancelar o cliente quando ele tiver 10 dias de atraso do boleto. Eu tenho essas 2 regras configuradas. O que vai determinar qual ação vai ser realizada no contrato? A prioridade. Tá joia? Então, bora ver na prática? Então, se a gente abrir o nosso RBX aqui, a gente vai ver do que se trata. Tá joia? Então, aqui eu já deixei parametrizado, uma breve parametrização de como que a gente pode estar utilizando o cobrador virtual. Então,
vamos começar da maior prioridade, né? Da prioridade que tem o seu maior valor, então ela vai ser aplicada, né? Lembrando que é invertido, né? Então, o 10 ele é menor que 15, então 10 tem maior prioridade, tá joia? Então, nesse cenário aqui, o que eu quero dizer, o que eu quero tratar, qual foi o cenário aqui que eu exemplifiquei, tá? Dos dias 75 de atraso mínimo e até 999 de atraso máximo, essa regra, ela vai enviar e-mail, né? Ela vai enviar um push e ela vai cancelar o meu cliente, tá certo? Então, essa regra aqui, ela vai fazer essas três funcionalidades. Já a minha regra de prioridade 15, ela tem o seu atraso mínimo de 6 dias e seu atraso máximo de 74 dias. E essa regra aqui, ela vai bloquear o cliente, tá? A terceira prioridade aqui, que é a prioridade 20, é o atraso mínimo de 45 dias e o atraso máximo de 74 dias, né? Então, quando o cliente se enquadrar nessa regra, ele vai ser bloqueado. Então, quarta regra aqui, né, de prioridade 30, do dia 16 ao dia 44, né, de atraso do cliente, ele vai limitar essa banda. E no dia 15, ele vai limitar a banda também, quando ele tiver 15 dias de atraso, ele vai começar a limitar a banda, só que ele, né, enviaria ali, eu posso definir que ele pode enviar um e-mail ou push para esse cliente, tá? Um e-mail, push, um SMS, de maneira que eu lembre ele, olha, querido cliente, sua banda foi reduzida hoje, né, então, a partir de agora, né, você está sujeito a fazer seu pagamento para ter sua internet liberada novamente. Isso também é parametrizado. A quinta, né, a nossa sexta prioridade aqui, é a prioridade de 50, que vai determinar ali do atraso mínimo do boleto de 1 a 4. Então, supondo que dos dias 1 ao 4, eu quero lembrar o meu cliente que esse documento está atrasado, né? Olha, querido cliente, seu documento já está vencido. Por favor, regularize a sua situação antes que você seja reduzido a sua banda, ou ainda bloqueado, ou ainda cancelado a sua internet, tá? E aqui, por fim, né, a prioridade número 60, com menos 3 dias de atraso mínimo e menos 3 dias de atraso máximo, ou seja, quando tiver 3 dias antes do vencimento, vai fazer uma determinada ação, que nesse caso é enviar e-mail. Então, eu posso trabalhar desta forma, tá? Então, nesse caso aqui, eu criei várias regras para atender algumas demandas. David, a sua regra de prioridade 15, 20, pode acontecer de enquadrar 2 documentos, né, nesse mesmo cenário. Por quê? Primeiro ponto, se os dois tiverem o mesmo filtro, eles vai determinar, né, a prioridade menor, então, no caso a 15, o documento ele vai ser enquadrado nela. Mas, nesse exemplo, ele já está com uma maneira diferente, que a gente vai ver posteriormente. Então, a gente já viu aqui as informações das regras do cobrador, né, de como se configura, como que a gente parametriza, tá joia? Então, basicamente é isso, tá? Um adendo importante, pessoal, é que vocês, se vocês quiserem, obviamente, vocês podem estar entrando em contato ali, buscando entender quais são as regras que a Anatel propõe para vocês seguirem, tá? Então, a Anatel ela tem regras também para serem seguidas, no caso de banda larga de internet, tá? Então, isso tudo deveria ser parametrizado ali de acordo com a Anatel. Vocês podem definir o tempo que vocês preferirem, mas esse é um cenário que eu localizei que atende o cenário da Anatel, que é no dia 15 ao dia do 50º, do 15º dia, vai reduzir a banda, até o 44º dia vai ficar com essa banda reduzida. 45º dia, né, ele já vai bloquear esse cliente. Quando der 75 dias de atraso do boleto, ele vai cancelar, né? Então, é bom estar ciente também dentro da regra da Anatel para que vocês não sofram nenhuma incidência depois referente a regras do cobrador virtual, né, ou ainda as regras de bloqueio de vocês.
Tá joia? Então, basicamente, são essa a questão de prioridade, né, de regras e tudo mais. Segundo ponto, né, a parametrização, então, dessas regras. Primeiro, a gente já viu ali, definiu atraso mínimo, atraso máximo, a gente já definiu prioridade, mas ainda dentro dessas regras, é possível definir algumas coisas, como filtros gerais, então, situação de cliente, se o cliente é bloqueável, sim ou não, qual que é a origem do documento, se é faturamento, outros, enfim. Filtros por planos, então eu posso criar regras que façam determinadas ações de acordo com os meus planos específicos, tá? Configuração de visualizações de página de aviso, aquilo que vai ser enviado para o meu cliente. Envio de aviso por e-mail, então eu consigo parametrizar ali as informações deste envio, né, de aviso por e-mail, ou ainda envio de aviso por SMS, ou ainda envio, né, de mensagem por push, que é aquela notificação da central do assinante. Tá joia? E também parametrizada as ações. Então, também é possível, além de alertar o cliente, determinar algumas ações de acordo com as regras do cobrador virtual. Então, fazer limitação de banda, bloqueio de navegação, suspensão dos contratos, cancelamento de contrato, ou ainda, se você estiver integrado com o SPC Brasil, fazer o envio desse documento para o SPC Brasil e também definir ali uma abertura de atendimento automático. Então, quando fazer determinada regra, vai abrir um atendimento automático. Isso tudo é parametrizável dentro do cobrador virtual. Isso também, bora ver na prática? Então, abrindo aqui o RBX novamente, a gente vai, né, entender quais são os cenários aqui. A gente pode tanto criar uma regra, tá, uma regra nova aqui, ou ainda verificar algumas que já estão criadas. Tá? Então, vamos criar uma regra aqui que vai se enquadrar no mesmo cenário aqui do cancelamento. Né? Então, eu vou definir aqui... Opa, minha sessão expirou. Então, deixa eu abrir aqui novamente. Cobrador. Show. Então, eu vou definir aqui que a minha prioridade ela vai ser 5. Né? Então, aqui o atraso máximo vai ser de 999, o atraso mínimo de 75. Aqui, eu coloco os meus filtros, tá? Então, por exemplo, se eu criar determinado filtro, o documento ele pode enquadrar nesse filtro, e se ele não se enquadrar, ele fica sujeito a enquadrar nas outras regras, né? Que pode enquadrá-lo ou não. Isso também é de acordo com as parametrizações de vocês. Então, aqui eu posso definir a origem do documento, se o cliente ele é bloqueável, sim ou não, o tipo de cliente, pessoa física ou jurídica, tipos de conta, pré-pago ou pós-pago, grupo de cliente, grupo de cobrança, tipo de cobrança, se aceita vídeo de pagamentos, né? Se essa regra aqui ela vai desbloquear o cliente quando ele fazer uma vídeo de pagamento, sim ou não. Filtrar os planos, então aqui eu posso filtrar os planos, igual eu falei anteriormente. Visualização de página de aviso, então eu posso colocar aqui, sim, persistente ou primeira conexão. Se eu colocar aqui, eu preciso colocar aqui o intervalo, né? Então, se eu colocar aqui persistente também, eu defino aqui intervalo. Ou ainda eu posso não colocar essa visualização de página de aviso. Envio de aviso por e-mail, tá? Então, apenas uma vez, 1 por dia, 2 por dia, 3 por dia, 4 por dia. Isso a gente também referente aos envios, né, de 1 por dia, 2 por dia, apenas uma vez, e os seus horários a gente vai ver posteriormente. Envio de aviso por SMS, envio de mensagem por push. Aqui a gente pode fazer determinada ação, tá? Então, limitar a banda, bloquear a navegação, suspender contrato, cancelar contrato, enviar para o SPC ou fazer uma abertura de atendimento. No cenário que a gente acabou de criar agora, né? Então a gente vai criar uma regra aqui juntos. Eu vou pegar os documentos de faturamento, então eu vou filtrar a origem do documento que eu escolhi aqui foi faturamento. Os demais aqui eu vou colocar, então, se ele é bloqueado sim ou não vou olhar para essa questão, mas eu vou filtrar somente clientes que estejam dentro do grupo cobrador virtual. Tá joia? Então, perfeito. Então, aqui eu já determinei, olha, quando o cliente ele tiver tantos dias de atraso, ele vai
entrar nessa regra aqui. Todos os clientes que estiverem dentro do cobrador virtual vai enquadrar nessa regra por conta da prioridade ser menor que as demais, tá certo? E aqui eu posso criar, né, algumas parametrizações. Então, eu vou definir que eu vou enviar 2 e-mails por dia para esse cliente. Então, vou colocar aqui o gateway de e-mail. Né, vou colocar aqui envio de e-mail, o assunto do e-mail, né, de e-mail de cancelamento da internet. Eu posso definir os destinatários, ou seja, aqueles contatos que estão parametrizados dentro do meu cadastro e também em contatos, tá? Então, coloca aqui o cadastro geral, ele vai pegar a informação do cadastro do cliente, contatos do tipo geral, ele vai pegar os contatos cadastrados ali na opção de contatos dentro da tela de cadastro de clientes ali. E eu posso definir se eu quero enviar o boleto anexado, sim ou não, ou ainda com vencimento original ou atualizado, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu quero enviar com vencimento original. Envio de aviso por SMS, então posso definir, né? Nesse caso aqui eu não vou ter um gateway de SMS cadastrado, mas se eu tivesse, eu poderia colocar aqui, olha, eu quero enviar SMS 1 por dia, 3 por dia, 4 por dia, e assim por diante. Envio de push na central assinante, então vou colocar aqui, ó, vou enviar 4 pushes por dia, relembrando esse cliente que está bloqueado. Então, querido cliente, seu cadastro conosco foi cancelado, né? Então, perdão aí pelo bloqueado, foi cancelado. Entre em contato com a nossa equipe para que você possa renegociar a sua dívida. Isso vai ser enviado ali pelo push da central do assinante, tá certo? E aqui nas ações, então, no caso, esse cliente ele vai ser feito cancelamento, eu posso colocar limitação de banda? Não. Por quê? Porque o meu cliente ele vai ser cancelado. Então aqui eu coloco, olha, cancelar o contrato desse meu cliente. E aqui eu defino, também, ainda no cobrador, eu coloco o motivo do cancelamento, então eu coloco aqui teste, se eu vou estornar faturamento futuro, sim ou não, igual aos estornos normais já feitos no sistema. Eu vou deixar aqui para ele gerar residual no próximo faturamento, sim, né? E ele vai manter também o pré-faturamento no mês de cancelamento e a conta que vai ser lançado o documento e o seu histórico, tá? No caso aqui da multa. Eu também vou definir para abrir um atendimento. Então, eu vou colocar aqui, para abrir um atendimento tópico, vamos colocar aqui de venda. Vamos colocar aqui, ó, de venda nível 2, que vai ser a minha equipe financeira, por exemplo. Então, vamos designar ação de atendimento. Eu vou designar para um usuário. E qual vai ser o seu usuário? Vai ser o David RBX. E vai ser o assunto tratar cancelamento. Entrar em contato com o cliente para que possa ser renegociado a sua dívida. Cobertura por contrato, vincular o atendimento aberto pelo cobrador virtual com o central de cobrança. Aqui eu posso definir que sim ou que não, nesse caso eu vou colocar que não. E aqui então a gente criou a nossa regra. Então, lembrando, falta a página de aviso, vou colocar aqui um aviso. Então, show! Criamos a nossa regra do cobrador virtual. Então, feito isso, nós já estamos com a nossa regra aqui. Então, percebam que existem 2 regras com as mesmas informações. O que vai demandar qual que vai ser utilizado é em qual dessas regras o cliente ele vai ser enquadrado e qual a prioridade da regra. Se os dois, se o cliente ele se enquadra, ou melhor, se o documento desse cliente se enquadra nas 2 regras, ele vai olhar para a regra de menor prioridade, que no caso é a prioridade 5, e vai dar autoridade para ela. Tá certo? Então, feito isso,
nós já parametrizamos também a nossa regra. Então, agora nós vamos conhecer um pouco dos botões. Então, a gente já viu que o novo, ele cria, né, a nossa nova regra, né, para o cobrador virtual. Os parâmetros, ele define alguns parâmetros gerais, tá? Então, aqui a gente pode colocar alguns parâmetros gerais. Por exemplo, qual vai ser a ação para as autenticações no bloqueio manual? Não vai fazer nada. Ele vai negar, né, a autenticação. Eu posso colocar aqui também, definir uma pool de IP para cliente bloqueado, definir uma pool de IP para cliente suspenso ou cancelado. Se eu vou enviar mensagens em finais de semana e feriados, por exemplo, o cobrador virtual ele roda a cada uma vez por dia, certo? E supondo que nesse dia o cliente ele foi bloqueado num sábado, né? E eu coloquei aqui para enviar mensagem no final de semana e feriado. Então, se eu coloquei para enviar mensagem, eu coloquei e ele foi enquadrado no sábado e está configurado para ser enviado ou e-mail ou SMS ou push, vai enviar mensagem no final de semana e feriado. Se eu coloquei para não enviar, ele não vai enviar, tá certo? Isso tratando referente a final de semana e feriado. David, esses feriados, eu moro aqui, vamos colocar que eu moro aqui em Atibaia, São Paulo, né? E no dia 15 de outubro, por exemplo, não sei se é feriado em Atibaia, mas aqui é feriado. Como o sistema ele vai identificar? Não. O sistema ele vai olhar para os feriados que estão cadastrados aqui no menu de feriados, tá certo? Então, ele vai olhar os feriados cadastrados aqui. Logo, é necessário que vocês façam o cadastro dos feriados de vocês aqui, porque aqui vai ter os feriados gerais, né, nacionais e afins. Já os feriados locais, é necessário que seja cadastrado ali em feriados. E aqui também, reativar contrato suspenso na baixa do documento, a gente pode definir que sim ou que não. Quando tiver sim, né, quando o documento for baixado e o documento o contrato dele estiver suspenso, ele vai voltar a ficar ativo, tá certo? Show de bola. Aqui são os parâmetros. Outro botão aqui que aparece para nós é o botão de exceções. O que é o botão de exceções? Você consegue configurar exceções de clientes, né, que não serão enquadrados em nenhuma regra do cobrador virtual. Então, por exemplo, David, eu tenho um cliente aqui que não pode ser enquadrado de jeito nenhum, seja um cliente meu próprio, né, ou um cliente muito importante, que eu não quero que ele seja de maneira nenhuma perca o seu acesso, ou seja bloqueado, ou seja lembrado do seu boleto, né? Eu posso cadastrar ele aqui. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, um cadastro do David, colocar o David teste, então, ele não vai ser enquadrado na regra do cobrador virtual, tá certo? Então, isso é parametrizado, então, aqui ele é um cliente exceção, né, para que ele não se enquadra. Caso eu queira que esse meu cliente enquadre novamente, eu apago o meu registro, tá? E aí ele volta a ser possível de ser enquadrado nas regras. Hosts liberados, então aqui eu posso liberar host para navegação, né? Então, bloqueou o meu cliente, aqui eu posso definir ainda um host para ele navegar, tá certo? Aqui eu coloco o host e o link e a situação ativa e inativa deste host. Por fim, o botão de recarregar. O que faz o botão de recarregar? Ele reenquadra os clientes, tá? E faz a aplicação das regras como se fosse manualmente. Lembra que eu falei que o cobrador virtual ele faz a sua recarga, né, uma vez por dia? É possível de ser realizado essa recarga manualmente através do botão recarregar, tá? E quando clicado no botão recarregar, ele vai reenquadrar os clientes e vai aplicar as regras em cima deles, tá certo? Por fim, o botão horários. Qual que é a funcionalidade do botão horários? Esse botão horários, ele define para envio automático de mensagens. Ou seja, aqui eu defino o horário que as mensagens elas serão enviadas, seja elas e-mail ou SMS. Envio único, eu posso colocar
né, o envio único, então ele vai enviar apenas uma vez mesmo, né? Ah, David, o mesmo documento que se enquadrou 3 vezes nessa regra. Por que ele não enviou? Porque na regra estava para enviar envio único, tá? Se ela tiver um por dia e o meu cliente ele reenquadrar, por exemplo, hoje é dia 26 de junho, né? E o meu cliente hoje foi enquadrado e vai, né, a minha regra ela vai contar do dia 26 ao dia 29 ali, 3 dias de atraso. Então, do dia 1 ao dia 3 de atraso, eu coloquei para enviar SMS para esse cliente. Então, se eu colocar aqui a regra de uma vez por dia, todo dia, do dia 26 ao dia 29, às 8 horas da manhã, vai ser enviada essa mensagem ou esse e-mail para o cliente. Se eu coloquei apenas uma vez, ele vai enviar só na primeira vez que o cliente ele for enquadrado e não vai enviar novamente nos outros dias, tá? Então, se atentar a esses detalhes. 2 vezes por dia, então, eu posso definir os horários que vai ser enviado, 8 horas da manhã, 6 horas da tarde. 3 vezes ao dia, então, eu posso colocar aqui vários horários distintos que vai ser enviado. E 4 vezes ao dia, então, aqui eu posso definir tudo isso referente aos horários. E, por fim, o horário que vai ser feito a reconexão dos meus clientes. No caso aqui, como padrão, sempre vai estar 00:09, que é um horário mais tranquilo para aplicar as regras referentes às reconexões. Tá joia? Então, beleza. Conhecemos ali os botões, entendemos como que faz a regra, tá? Vamos fazer um teste exemplificando o nosso cenário. Então, vamos aqui em empresa, clientes, cadastro. Eu tenho um cadastro aqui chamado David, cobrador virtual. Então, esse cadastro aqui, eu vou editar ele. Já vou abrir o contrato financeiro dele para a gente verificar como que está a situação. Eu tenho um contrato do David ativo, tá? E aqui eu coloco ele no cadastro e eu vou colocar ele dentro do grupo cobrador virtual. Só tem o David dentro desse grupo, então ele vai ser o único que vai ser enquadrado. Tá certo? Na posição financeira dele não tem nenhum documento e nos contratos, os contratos dele está ativo. Eu vou fazer um teste, vou faturar esse contrato, vou faturar o mês de fevereiro dele, 2025. Vou colocar somente contratos. Show. Vou receber, documento receber. Não vou enviar e-mail de faturamento para ele e vou executar a rotina. Gerei meu documento, vou sair. Então, na hora de a gente visualizar, show de bola. Temos um documento que está com 108 dias de atraso. Esse documento ele entra na regra nossa de cancelamento, né? E essa regra de cancelamento ela está definida lá no cobrador virtual. Então, quando eu voltar lá no cobrador virtual, esse cliente ele ainda não vai estar, né, dentro da regra. Por quê? Porque não foi reenquadrado, tá? Esse cliente. E esse cliente ele precisa, então, ser reenquadrado na regra do cobrador. Seja ao virar o dia que vai ser executada a rotina do cobrador virtual, seja manualmente, que é o cenário que nós vamos fazer agora. Lembrando que o botão recarregar, ele reenquadra os clientes e aplica as regras do cobrador. Então, vou recarregar, dar um OK. No que eu recarregar e dar OK, vai executar as tratativas no meu contrato e as tratativas referente ao meu cliente. Então, esta regra, olha, perceba que aqui já mostrou, né, quantidade de clientes enquadrados, então eu posso ver quem são os meus clientes enquadrados, quais são os documentos que ele tem em atraso. Então, olha, aqui eu já consegui ver que o David tem um documento em atraso aqui, tá? Tá certo? E aqui ele também, como ele está para abrir atendimento, ele também vai abrir atendimento. Ele vai disparar e-mail, porque está parametrizado aqui para ele disparar e-mail, e também vai disparar push na central do assinante. Todas essas ações são determinadas aí de acordo com aquilo que vocês parametrizarem, tá certo? Então vamos lá, vamos voltar no cadastro do David e vamos ver qual é o cenário certinho. Então deixa eu colocar aqui, David cobrador. Aqui mostrou ele na situação ativa. Opa, não é esse David. Deixa eu pegar aqui
ele está cancelado. Perdão. Cobrador virtual, o David está cancelado, porque foi aplicado a regra de cancelamento em cima dele. Então, se a gente voltar aqui, o contrato dele, vamos dar um ver todos, cancelado. Cancelado por quem? Ação executada por Rotorbox, ou seja, a rotina automática foi executada às 15h34, que foi o horário que eu recarreguei o cobrador virtual. Motivo do cancelamento, teste, que foi o motivo que a gente parametrizou, tá? Feito isso, quando o seu cliente ele tiver a parte ali, se esse contrato for um contrato de banda larga, o seu cliente ele não vai mais conseguir acessar, ele vai perder o acesso da internet, tá joia? David, e se eu estiver utilizando o cancelamento para um SVA da vida, seja uma PlayHub, uma EITV, uma OLED TV, um MVNO, né? Como que isso se comporta? O cobrador virtual, quando ele cancela o contrato, ele cancela de fato o contrato. E quando o contrato ele é cancelado, dependendo da integração, né, daquilo que vocês colocarem, vai disparar também a informação de cancelamento desse contrato lá na integração de vocês, tá certo? Nessas integrações de SVA, por exemplo, tudo que for realizado aqui também pode ser disparado lá nas integrações. Tá? Então, não são somente bloqueios manuais que são disparados para as integrações. Também entra muito a parte do cobrador virtual, se não a grande maioria, quando parametrizado corretamente. Certo? Então, aqui a gente viu que o contrato deu certo, esse documento, de fato, foi o motivo. Então, a gente pode ver aqui, ó, o atendimento, né? Então, ele abriu o atendimento para o meu nível 2. Se eu entrar dentro desse atendimento, eu vou ver o assunto, ó, tratar cancelamento, entrar em contato com o cliente para que possa ser renegociado a sua dívida. Então, aqui eu vou colocar, vamos supor que eu entrei em contato e eu fiz toda a tratativa e agora eu quero resolver essa questão do meu cobrador. Então, entrada em contato, e cliente negociou a sua dívida. Então, show, vou colocar aqui em encerramento. No caso desse fluxo aqui, ele vai abrir para o nível 3, tá? Então, vou colocar aqui venda realizada. Vamos colocar uma venda realizada. Realizado. Show. Não abriu um atendimento, né? Porque não está determinado esse fluxo, né? Ali é só um tópico, perdão. E, então, encerrado esse atendimento. Agora, esse contrato aqui ele está cancelado, mas eu quero, então, foi renegociado, então eu vou baixar esse documento. Né? O cliente pagou a dívida dele que estava em atraso, e agora, então, eu vou baixar esse documento manualmente aqui. Vou colocar aqui um recebimento avulso, colocar para não gerar recibo, vai confirmar a baixa, e é isso. Documento baixado, o documento está liquidado, e esse contrato ele ainda não reativou. Mas a gente pode ir lá no nosso cobrador virtual, nesse caso, tá? E fazer e recarregar essa regra. Vamos recarregar a regra do cobrador. Foi aplicado as tratativas. Vejam que agora não tem mais nenhum cliente enquadrado nessa regra. Então, esse cliente, ele voltou a ficar ativo. Opa, cadê? Não, perdão, contrato cancelado, ele não volta a ficar ativo, ele é necessário ativar manualmente, tá? Perdão pela informação equivocada, isso acontece quando o contrato ele é bloqueado. Então, quando o contrato ele é bloqueado, ele volta a ficar ativo. Quando ele é cancelado, ele não volta, tá joia? Então, só perdão pelo equívoco. Então, feito todo esse processo, nós vimos que é possível trabalhar com cobrador de diversas formas, tá? David, como que eu consigo, então, por exemplo, me ajuda nesse caso que você exemplificou, de eu lembrar o meu cliente que no dia 3, antes do vencimento, vai enviar só um e-mail. Eu não quero definir nenhuma ação para ele, só quero lembrar mesmo. Então, eu posso colocar aqui uma página de aviso, né, um envio de e-mail referente ali ao
aqui o documento está vencendo, né? Então, olha, se o documento está vencendo, eu coloco essa página de aviso, defino aqui, vai enviar um por dia, vai disparar aqui no gateway. Então, quando esse cliente ele der 3 dias, do sua regra, ele vai fazer todo o disparo. Então vamos mostrar esse exemplo também, porque aí fica mais claro de como que vocês podem utilizar isso no dia a dia. Não é somente dessa forma que vocês podem estar utilizando, mas vocês podem estar utilizando de N maneiras, do jeito que vocês preferirem, tá? Então, quando vocês colocarem ali o cobrador, né, configurarem certinho, vocês podem trabalhar de diversas formas. Vamos criar uma regra nova, na verdade? Vamos supor que a gente queira enviar um documento, um e-mail ali, ou SMS, né? No caso nosso, vai ser um e-mail, no dia que o documento vencer, no dia do vencimento. Então, no caso, ó, eu vou enviar hoje, né? Dia 26/6/2025, ele vai enviar. Então, prioridade, vou colocar prioridade 1, vamos colocar aqui prioridade 1, vou colocar aqui todos os filtros, menos o grupo de clientes, vou colocar aqui tudo, beleza, tipo de conta, e isso aqui ele está pegando, então, essa regra é de maior prioridade, o seu atraso mínimo e máximo é 0, então, é no dia do vencimento do boleto, tá? E no dia do vencimento do boleto, eu quero, então, enviar um por dia aqui, um e-mail para ele. Então, vou colocar aqui, seu boleto venceu, vai ser o assunto do meu e-mail. Vou colocar ainda RBX Soft, colocando o nome da sua empresa em evidência para o seu cliente saber qual que é a informação. Seu boleto venceu. Cadastro geral e enviar o boleto anexado, porque eu quero que o meu cliente ele receba essa informação. Vou colocar aqui uma página de aviso e vou incluir. Incluindo esse registro, a gente já pode ir lá no nosso ente de teste e criar mais um documento para ele, David Cobrador. Então, vou lançar um documento avulso aqui para ele. Funciona também, tá? Para documento avulso. Então, mas desde que o documento avulso ele esteja vinculado a um contrato, tá certo? Então, complemento classificador eu não quero colocar, mas no dia 26/6/2025 é o faturamento, né? É o vencimento desse documento, porque aí ele vai dar 0 dias ali de atraso, porque é o dia do vencimento. Beleza, coloquei o ISP, vou vincular esse contrato, vou colocar aqui este cobrador, valor, vou colocar R$15 ou R$150. Show. Fazer esse lançamento, documento inserido. Ok. Então, inseri o meu documento. Podemos voltar aqui para o cobrador virtual e definir um horário, né? Então, ali eu coloquei de uma vez por dia, então ele vai disparar somente quando der esse horário. Né, David, eu coloquei ali, cara, eu parametrizei minha regra hoje, mas o horário ele está anterior, ele vai disparar? Não vai, porque ele vai sempre respeitar o horário de envio automático de mensagens. Então, é importante que aqui esteja parametrizado corretamente. Então, vou colocar aqui 15h45, que vai ser o horário de disparo deste e-mail, né? E aqui eu posso recarregar, então, para reenquadrar o meu cliente. Então, show. Por que ele não enquadrou o meu cliente? Operador virtual. Deixa eu ver o origem daquele documento. Zero dias, documento 95. Ah, eu não vinculei o contrato. Eu falei que tinha que vincular o contrato e não acabei não vinculando. Então, é bom que eu vincule a um contrato. Então, deixa eu tornar esse documento e fazer de novo. Depois a gente troca o horário lá. Teste, sim. Vamos tornar esse documento e lançar um novo para ele.
Documento a receber, dia 26/6/25, faturamento. Local de cobrança zero, que é o convênio carteira. Ok, vinculei ao contrato. Agora sim. Perdão, o contrato está cancelado, ele não vai enquadrar mesmo. Então deixa eu ativar esse contrato. O cobrador não enquadra contrato cancelado, tá, pessoal? Então, é importante isso aqui também. Deixar ciente para vocês, para quando vocês forem fazer alguma ação referente a algum, ou entender também, né, do processo, eu não havia me atentado, que o contrato estava cancelado. Então, agora sim, agora eu vou vincular esse documento, fazer o faturamento, vincular o plano, colocar aqui o plano, ou composição do documento teste cobrador, R$ 150, e dar um ok. Show de bola. Agora sim. Documentativo. Vinculado esse contrato. Beleza, 0 dias de atraso. Então vamos lá no cobrador virtual. Vamos alterar o horário aqui. Vamos colocar 48, nós ganhamos 1 minuto. Show. Recarregamos a regra. Agora sim. O que isso foi feito? A gente enquadrou o nosso cliente novamente, dentro desta regra. Recarregamos manualmente, tá? Esse mesmo recarregar aqui, ele vai ser aplicado todo dia, ao decorrer do dia ali, né? A rotina na roda de madrugada. Então, ele vai reenquadrar os clientes todos os dias, de acordo, né, com as suas regras, tá joia? Então, feito isso, definimos aqui o atraso mínimo e máximo. Quando der 15h48, é para ele disparar um e-mail para a fila de mensagens. Vamos só nos atentar aqui novamente. Então, por dia, tá tudo certo. Ele vai disparar para a fila de mensagens. Então, show. Temos aqui o nosso e-mail disparado. Então, a gente pode acompanhar por aqui. Fila de mensagens. Vou colocar aqui. Hoje, definiu o local, cobrador virtual. E aqui, então, fica a informação, né, deste envio de mensagem. Então, aqui eu defini que eu vou lembrar o meu cliente que o documento dele está vencido, venceu hoje, para que ele possa pagar, tá? E aqui, então, se a gente clicar aqui na lupa, a gente vê que foi enviado o boleto em PDF. E esse boleto, o cliente ele consegue abrir e fazer ali o seu pagamento, tá certo? Aqui, né, ele vai ficar aguardando envio até que seja processado o envio da fila de mensagens ali da rotina que roda automaticamente, acredito, de 1 em 1 minuto também. Então, vamos ver a situação. Então, deu erro, falha no envio, né, porque não tem um gateway parametrizado corretamente. Ou ainda não existe e-mail definido, também é importante para que seja enviado esta mensagem para o cliente. Tá? A gente não colocou o e-mail do cliente, não disparou. Tá certo? Então, é dessa forma que se parametriza um cobrador virtual. A gente pode definir várias regras, né? Então, recapitulando aí o que a gente viu, né? Então, a gente já passou pela parte dos botões, a gente já viu tudo isso na prática também, né? Toda a regra, toda a parametrização, todo o enquadramento do cliente, tudo mais. E até agora, o nosso muito obrigado, então, por você ter acompanhado a gente até aqui, né, por fazer parte desta equipe, né, desse RBX, por confiar no nosso trabalho. E estamos à disposição de vocês para atender vocês, ajudar nas demandas. Nós temos também uma equipe de suporte totalmente eficiente, que está pronta para atender a demanda de cada um de vocês. Tá bem? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até uma próxima. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.